Nesse vídeo eu quero abordar por que que o shaming tá errado. O shaming eu quero dizer assim, quando isso não acontece só com o MGTOW, acontece com os caras realistas, acontece com os incels, acontece com vários grupos diferentes. Geralmente o shaming que fazem em cima desses grupos da menosfera é o seguinte, que é um bando de virgem, é um bando de frustrado, é cara que foi chifrado. E aí já tá um argumento errado, porque assim, ó, imagina assim, o cara chega na manosphere porque ele foi chifrado, porque ele tomou um divórcio. Ok, cadê a empatia? Quer dizer, o cara se tornou o que ele é hoje, ele adotou uma postura diferente do que é o normal, assim, da sociedade, né? O aceitável, do gado de valor, dos homogados. Porém, ele não chegou nisso sozinho, foi algo que aconteceu com ele. O cara sofreu. Imagina o cara tomar um divórcio, tomar um chifre, e daí ele muda o comportamento dele. Mas veja só, pro homem não tem empatia nenhuma, o cara não ganha nenhum ponto de vítima em cima disso, né? Mas imagina se fosse uma mulher que se torna, entre aspas, mais radical, no caso, porque tomou um chifre, tomou um divórcio, aí não, aí tá tudo bem, aí ela é coitadinha. Mas enfim, o shaming principal que fazem não é nem só aquela parte do chifre ou a parte do divórcio, mas muitas vezes é assim, é os caras frustrados, é os caras que são os virgens, até aquelas besteiras de, não, os caras vivem no porão dos pais deles. Mas por que que esse shaming tá errado? Olha, em primeiro lugar, esse shaming ele tá errado porque ele não tem eficiência, não tem poder nenhum. Por causa do seguinte, são pessoas, imagina assim, tem um cara na Manosphere. Outros grupos além de MGTOW a gente chama os normes, né? O pessoal o gado, o pessoal normalzinho, seja o pessoal feminista, seja o pessoal conservador ali, tradicionalista, a gente chama eles todos de gados. Se eles chegam te ofendendo, te fazendo shaming e tudo mais, como é que isso vai funcionar? O shaming, a tática de ficar tentando envergonhar os outros, só funciona quando vem de alguém que está no mesmo nível que você ou acima de você. Só funciona quando vem de alguém, uma pessoa que tu respeita. Por acaso alguém aqui respeita os caras conservadores? Alguém aqui respeita os feministas e as feministas? Então não adianta nada eles ficarem fazendo shaming. Mas eu vou explicar também por que que esse shaming, não só ele está errado pelo fato dele não ser eficiente, mas também pelo fato que a história está errada, a história está mal contada. Veja bem, ok, esse argumento assim, o cara é um virgão, o cara é frustrado, não sei o quê, talvez funcione com incel. Só que esse pessoal, eles adoram misturar PUA com incel, com MGTOW e jogar tudo no meio, na mesma panelinha, sem fazer distinção nenhuma. Mas enfim, por que que isso não funcionaria em PUA ou até mesmo em MGTOW? Porque até mesmo os PUA, né, os pessoal dos gurus da sedução e etc., esses caras também meio que chegaram na conclusão de que não dá pra casar, não dá pra ter filho hoje em dia. E esse caminho não é um caminho tão incomum. Por exemplo, nos MGTOWs a gente tem aquela ideia do cara que se tornou MGTOW do jeito fácil ou do jeito difícil. Do jeito difícil é um cara que já chegou a se casar, já chegou a ter filhos e daí tomou um divórcio ou foi redpilado por alguma outra questão e daí, independente dele estar divorciado ou não, o detalhe é que ele já está meio aprisionado. Ele se casou, ele teve filhos. Ele se tornou MGTOW do jeito difícil. Do jeito fácil são os caras que não chegaram a se casar, não chegaram a ter filhos e às vezes assim, só com as experiências deles ou também aprendendo com as experiências dos outros, o cara chegou na conclusão que não dá pra casar, não dá pra ter filho hoje em dia. Mas notem o seguinte, em nenhum momento dessa trajetória, dessa história, a gente falou do cara ser frustrado, do cara ser um virgão nem nada disso. E geralmente a trajetória é a seguinte, lógico, todo homem com em torno dos 18 anos de idade, o cara não tem status, não tem carreira, não tem dinheiro, o cara tá no nível mais baixo de valor do mercado sexual da vida dele inteira. Então o que que acontece? Tu começa sozinho, aí tu começa a ter uns primeiros relacionamentos com umas mulheres nota 5, 6, talvez 7. Aí tu vai crescendo profissionalmente, tu vai crescendo em status e financeiramente. Por inúmeras razões o relacionamento pode terminar. Iniciativa vindo de ti, ou vindo da mulher, ou vindo dos dois. Às vezes tem casos de
namoros que funcionavam antes da guria ter ido pra faculdade, depois que a guria foi pra faculdade não funcionou mais, né? Não vamos nem discutir por quais razões isso acontece, mas enfim. Carrossel de pica. Mas enfim, vamos continuando. Então tu chega num estágio que tu cresce profissionalmente, financeiramente, em status, e daí tu começa a ter acesso assim a mulheres, digamos, nota 7, 8, 9, talvez 10. E essa é a promessa, por exemplo, que o pessoal dos gurus da sedução, o pessoal do desenvolvimento pessoal está fazendo. Eles estão prometendo pros betas sedentos aí que ficam pagando os cursos deles e seguindo os canais de YouTube deles, que se seguir as diquinhas ali, as manobras deles, eles vão ter acesso às mulheres de qualidade, que é o termo que eles utilizam. Só que, por exemplo, a diferença é que em MGTOW a gente compartilha informação sem cobrar curso nem nada, né? Mas enfim. Então, os caras assim que acabaram se tornando MGTOW do jeito fácil, sem casar e sem ter filho, eles tiveram essa trajetória. Eles tiveram os relacionamentos com mulheres nota 5, 6, 7, depois 8, 9, 10. E em todas essas tentativas de relacionamento, o negócio não foi dando certo. Por inúmeras razões. Se começar a discutir isso, meu Deus, vai dar um vídeo de sei lá quantas horas. Mas enfim. Então tu vai tentando, porque também teve aquela promessa. A promessa que a sociedade fez pra você é mais ou menos a mesma promessa que esses gurus da sedução fazem. Que tu vai investir em ti, aumentar o teu valor, e com isso tu vai ter acesso a mulheres de valor, né? Mulheres de qualidade. Só que daí, por exemplo, uma experiência própria minha, que é uma experiência que outros homens com quem eu converso, eles compartilham, é o seguinte. Até o Rock, ele falou numa live que a gente teve, que ele disse que, cara, se relacionar com mulher 8, 9, 10 é um inferno. E eu concordo. No sistema atual, é um inferno. Com o mercado sexual totalmente liberado, normalização de traição, o negócio partindo agora para normalização de relacionamentos coletivos, abertos, compreende? Então, até mesmo assim, por exemplo, nessa experiência, que o cara começa com menos valor, com mulheres de notas mais baixas, e vai para as de notas mais altas, aí ele começa a pensar assim, poxa, quer dizer, a mulher que eu tinha acesso com quem eu estava me relacionando, quando eu era mais jovem, tinha menos recursos, menos status, ela me incomodava menos. O relacionamento não deu certo, mas ainda assim, me incomodava menos. E daí, conforme tu cresceu em valor, em status, tu tem acesso a uma mulher nota mais alta e ela te incomoda mais. A gente sabe por causa disso. Isso daí ocorre por quê? Por causa da hipergamia. Por causa da hipergamia, por causa do mercado sexual totalmente liberado que a gente tem hoje em dia. Então, quando tu era mais jovem, tu se relacionava com uma mulher nota 6, 7, ela sabia que ela tinha outras opções se ela fosse terminar contigo. Mas ela sabia que ela não tinha tantas opções assim. Ao passo que quando tu tá se relacionando com uma mulher 8, 9, 10, ela sabe que ela tem um monte de opções. E daí qualquer discussão, qualquer draminha é razão para dar um ultimato, razão para ficar ameaçando terminar um relacionamento. Então imagina o que se passa na cabeça desse homem. O cara recebeu desde o começo aquela promessa da sociedade, que é a mesma promessa que os gurus da sedução fazem, que olha, se tu se tornar um homem de valor, né, se tornar um gado de valor, tu vai ter um acesso a uma mulher de valor e a tua vida vai ser mais fácil. Só que daí tu vai testando na prática, na tua vida pessoal, e tu vê amigos também tentando a mesma coisa, e tu vê que nenhum dos caras tá ficando satisfeito. E nenhum desses caras, talvez numa minoria, de uma minoria, sei lá, 10, 15%, 5%, a promessa pode se concretizar. Mas daí a questão é a seguinte: quantas vezes tu vai ficar tentando relacionamento, tentando caçar uma mulher de valor, investindo o teu tempo, tempo de vida limitado, investindo os teus recursos, recursos também limitados, para ficar tentando encontrar essa mulher de valor. Vamos usar o termo também a Maria Exceção, né? Ou uma coisa mais imbecil, mais que ainda esse negócio de alma gêmea. Um monte de coisa que não existe, né? Não preciso nem falar que tô tirando uns band-aids aí que muita gente nem tem esses band-aids. Mas enfim, quanto tempo tu consegue ficar fazendo isso? Ainda mais conforme tu vai envelhecendo, a tua libido vai diminuindo e tu começa a priorizar outras coisas na tua vida. Então, basicamente, a trajetória é essa. A trajetória do cara que acaba se tornando
MGTOW do jeito mais fácil, sem se casar, sem ter filhos, sem nunca ter que lidar com divórcio ou parar numa vara de família, é basicamente esse. E ao passo que eu vejo que é um caminho sem volta. Tu começa já, imagina, se tu conhece um pouco das leis, tu é um pouquinho consciente, tu já começa pensando assim, não, ok, quando é bem jovem, posso até arranjar uma mulher, mas morar junto, mas não casar no papel. Aí depois tu pensa assim, é, posso até morar junto, mas também já não quero saber de ter filho. Aí vai passando, conforme tu vai tendo mais experiências ruins, assim, tu chega num ponto que, cara, não quero casar, não quero morar junto, não quero ter filho. No máximo só namorar cada um na sua casa. E tem caras que vão chegando naquele estágio de não querer nem mais namorar. Isso pode acontecer por várias razões. Pode acontecer pelo fato do cara começar a se tornar menos generoso com o tempo livre dele, com os recursos dele. Porque imagina o seguinte, imagina que tu estivesse investindo no mercado de ações e tu fica anos investindo para ver se o negócio dá retorno. E o negócio nunca dá retorno. Quanto tempo tu vai ficar lá investindo até chegar uma hora que tu vai falar, olha, não vai rolar, vou começar a investir em outra coisa. É mais ou menos a mesma dinâmica. Entendeu? Quanto tempo tu vai ficar batendo a cabeça na parede? Então o cara fica tentando e conforme ele vai tentando, ele começa a perceber que ele está ficando mais velho, a libido dele está diminuindo, ele percebe que a vida dele, o tempo de vida dele é limitado, os recursos também, e ele começa a priorizar outras coisas. Eu lembro até hoje de um vídeo do Aaron Clarey que ele pegou e uma pesquisa que dizia assim, dos homens, conforme a idade deles, quantos por cento do tempo livre deles eles dedicavam para tentar caçar a mulher. Eu não vou lembrar qual era o percentual inicial do homem que estava com 18, 20 anos, mas quando o cara já estava com uns 40, 50 anos, era tipo 5% do tempo livre dele. Compreende? E que nem eu falei, pode ser por causa de tu começar a envelhecer e começar a ficar mais egoísta com o teu tempo e com os teus recursos. Pode ser pelo fato que também tu, não digo de pegar trauma, mas tu começa a se tocar como é que é o comportamento das mulheres, tu vai limitando as interações, tu vai começando a ser mais seletivo em como que tu quer que o relacionamento se desenvolva. É o que eu falei do caso do cara que vê que não quer casar, não quer morar junto, não quer ter filho, etc. Só que chega um momento que tu começa a perceber, e esse é o caso dos MGTOWs, é o caso dos caras mais conscientes, que é o seguinte, tu vê que o problema não é individual. O problema é coletivo. E para problemas coletivos não basta ter uma solução individual, a solução também é coletiva. Então tu chega naquela situação que tu para de pensar em tentar achar exceção, porque esse negócio de tentar achar exceção, achar que existe exceção, isso daí é pensamento de mulher, é pensamento de criança. Compreende? Mulher e criança pode ser irresponsável, ficar ignorando a realidade, por quê? Porque sempre vai ter alguém para cuidar de mulher e de criança. Compreende? O Estado não deixa tu ter um monte de mulher moradora de rua, muito menos criança comendo lixo morando na rua. Agora, isso não vale para o homem. O homem não pode ignorar a realidade, porque o homem ninguém vai cuidar dele. Só ele que vai cuidar de si mesmo, entendeu? E muitas vezes quando o cara tá casado com filho, se ele perde a capacidade de cuidar da mulher e cuidar dos filhos, ele automaticamente perde a mulher e os filhos, entendeu? Então não é nem o fato de o homem tem que ser capaz de cuidar de si mesmo, mas tem que ser capaz de cuidar de outros para manter esse relacionamento com os outros. Mas enfim, chega um momento que, lógico, tem muito cara que foi criado por mãe solteira, mãe divorciada, e daí, lógico, o cara vai ter essa mentalidade de mulher de querer achar exceção, esse romantismo barato. Mas chega uma hora que tu começa a perceber que o problema não é individual, o problema é coletivo. Compreende? Não só tu pega assim a quantidade de mulheres com quem tu relacionou, e daí tu vê aquelas que eram promíscuas pra caramba, que nunca viram um relacionamento sério porque era só uma coisa casual, até as que tu tentou e tu começa a analisar por que o negócio falhou. Aí tu começa a prestar atenção, por exemplo, nas estatísticas, as estatísticas da quantidade de casamentos que terminam em divórcio, quantidade de casamentos que a mulher toma iniciativa de pedir o divórcio, as razões pelas quais elas iniciam o divórcio, muitas vezes dinheiro e a outra parte da hipergamia desenfreada, como elas usam os filhos para tentar extrair mais recursos do homem, usando eles como refém e também monopolizando a guarda. E tu começa a ver um monte de coisa. Tu começa a perceber isso e tu vê que a questão é coletiva, a questão não é individual.
Não importa o quanto tu se torne o gado de valor, o super alfa, né? O gado provedor, sedutor, over 9000, né? Super power mega jeba. A questão é que não vai surgir a princesinha exceção, compreende? E não é nem. Ainda tem o pessoal que ainda acredita nesse negócio. Eu não digo nem da mulher exceção, né? Mas tem muito cara que ainda acredita nesse negócio da mulher de qualidade. Que ela vai surgir, entendeu? Que existe. Ela tá lá, cara. Ela tá lá. Tu vai conseguir achar, né? Aí o cara acha que ele se. Tentando aplicar uma solução individual, se tornando super gado de valor, vai surgir essa mulher. Só que logo, a gente, que nem eu falei, esse problema das dinâmicas de relacionamento, especialmente na parte de casamento e constituição de família, geração de descendentes, isso é um problema coletivo. Tanto que na sociedade antigamente tu tinha ferramentas para incentivar e manter isso, como por exemplo proibição de divórcio, punição para adultério, né? Hoje em dia a gente tem até a ferramenta do exame de DNA, que alguns países estão querendo proibir, compreende? Então, a sociedade sempre tentou incentivar e controlar e manter o negócio, porque ela tinha consciência de que as soluções para problemas coletivos são soluções coletivas. Pessoalmente, o que eu posso falar é o seguinte: não existe mulher de qualidade. Eu vou usar o termo do all out. All out é aquele termo em inglês que diz que todas as mulheres são assim ou todas as mulheres são iguais. Mas por que eu vou usar essa expressão? Porque o negócio é o seguinte, não existe uma mulher de valor, não existe uma mulher exceção, uma mulher perfeita, uma mulher que se comporte direito. Vamos usar o termo uma mulher de qualidade, para simplificar. Não existe mulher de qualidade e as mulheres de qualidade, elas não se formam sozinhas. A sociedade, ou ela força as mulheres a serem mulheres de qualidade, ou ela não força as mulheres a serem mulheres de qualidade, e daí fica esse caos que a gente tem hoje em dia. O pessoal tem aquela ideia romântica de que, a minha avó era diferente, a minha bisavó era diferente. Meu caro, a tua avó não tinha opção, compreende? Não existia empoderamento. Não tinha aquelas portas arregaçadas para estudo e para trabalho para mulher. E o teu avô, o teu bisavô, ele tinha autoridade na família dele, as leis eram diferentes, a cultura era diferente. Tá vendo o que eu tô falando? Tudo isso são questões coletivas. O problema é coletivo, a solução tem que ser coletiva também. Então, naquela situação, tu tinha mulheres de qualidade porque a sociedade ela forçava as mulheres a serem de qualidade. Ao passo que, se tu for ver hoje, o que acontece? A sociedade ela ainda tenta, de tudo quanto é jeito, forçar o homem a ser um homem de qualidade, um protetor, um provedor, etc. Vara de família, pensão, divórcio, tá tudo aí. O cara que não é o gadão de valor e se arrisca a casar e ter filhos está correndo risco de ir para cadeia. Só que não existe mais nenhuma cobrança, nenhuma exigência de que a mulher seja uma mulher de qualidade. A mulher pode fazer o que ela bem entende, dane-se, ela nunca é punida, compreende? Essa é a situação que a gente está chegando. Então não existe esse negócio de, eu vou me tornar um gadão de valor e eu vou encontrar uma mulher de qualidade. Por isso que, por exemplo, tu tem a questão ali do movimento do direito dos homens, que eles passaram décadas tentando negociar com as mulheres, pedindo para as mulheres pararem de surrar tanto dos homens e frearem um pouco o feminismo, né? Frear o feminismo lá na segunda onda, ou entre a primeira e a segunda onda, porque tem muito cara no movimento do direito dos homens que ainda acredita no igualitarianismo entre homens e mulheres, mas isso é outra questão. Mas, por isso que tu consegue ver que o negócio só começou a ficar um pouco mais pesado e mudar um pouquinho, e a mulherada começou a ficar mais desesperada só depois que surgiu o MGTOW, por volta de 2010, por aí. Porque os homens, ao passo do que nem o que eu falei, não é mais exigido o papel tradicional das mulheres, mas era exigido dos homens. O que surgiu depois do MGTOW? Homens que disseram simplesmente, olha, não vou casar e não vou ter filhos. Por quê? Por causa das leis. Porque o problema não são as mulheres, não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Esse é até exatamente o tema do livro Men on Strike, da Dr. Helen, que o título do livro se traduz literalmente para Homens de Greve, que seria a greve do casamento, a greve da paternidade. Porque o feminismo passou tanto dos limites, as mulheres estão tão tóxicas e as leis estão tão injustas, que esses homens são aqueles caras assim relutantes, MGTOWs relutantes. Eles talvez até tivessem vontade de casar e ter filho, mas eles não vão fazer isso por quê?
causa das leis. A solução tem que ser coletiva porque o problema é coletivo. Então, se tu for ver, bom, desenrolei bastante coisa nesse vídeo, mas basicamente é essa questão do cara que se torna um cara de valor, não consegue ter acesso a uma mulher de valor, e a questão não é individual. Ficar fazendo shaming em cima desses homens não vai funcionar. A questão é coletiva e o negócio é que a cultura tem que mudar. E as leis, principalmente, tem que mudar. Só que veja bem, nesses últimos 10 anos, a quantidade de homem livre, homem solteiro, só aumentou. A quantidade de mulher frustrada e tóxica só aumentou. E por acaso alguém viu melhora nas leis? Eu só tô vendo as leis piorarem. Então a quantidade de adulto solteiro está só aumentando. A quantidade de lei ginocêntrica, lei contra o homem, também está só aumentando. Agora mesmo com esse governo supostamente de direita, né? Mas daí é o governo de direita que a bancada feminina está lá de mão dadas com a ONU Mulheres, com a ONU Planeta 50-50. Então, essa questão das mudanças culturais, mudança nas leis, cara, o negócio só vai piorar. A surra só vai piorar, a surra só vai continuar. E a gente já passou daquela situação de que o homem ser solteiro, o homem não casar, não ter filhos, não é nem mais uma questão assim de escolha ou de preferência ou de estilo de vida. A gente está beirando uma situação extremamente perigosa com as leis de guarda, de casamento, divórcio, violência doméstica, etc., até a avalanche aí de falsas acusações. A gente está chegando numa situação que ser um homem livre, ser um homem solteiro, sem filhos, não é mais uma questão de preferência ou de estilo de vida, é uma questão de sobrevivência. Veja bem, a parte principal do que aconteceu quando o homem perdeu a autoridade sobre a mulher e perdeu a autoridade sobre os filhos. Se relacionar com uma mulher, ter um filho, se tornou algo que pode te colocar na cadeia. Pensa a respeito disso. Se relacionar seriamente com uma mulher, legalmente colocando o Estado na união, e ter filhos com ela, é algo que, dependendo do decorrer da tua vida, das suas condições, é algo que pode te colocar na cadeia. Então, eu vou deixar só esse pensamentozinho aí pro final. Mas a questão do vídeo é isso. A maior parte dos homens que chegaram a essa conclusão de querer se tornar MGTOW não foi do nada. Eles tiveram as experiências deles. Eles tentaram, não foi uma, não foram duas, eles tentaram várias vezes. Só que o tempo foi passando e simplesmente a paciência deles foi diminuindo até chegar no nível de acabar. E eles começaram a desenvolver outras prioridades e outras coisas se tornaram importantes na vida deles. E uma questão que eu já falei em outros vídeos e eu vou repetir aqui, para muitos desses homens não tem volta. A cultura, as leis podem até mudar, só que esses homens é capaz que eles vão continuar o resto da vida sem querer casar e sem querer ter filho. Entendeu? É uma fita cassete que ela não vai rebobinar, não tem muito o que fazer. E a questão do tempo, ela é bem crítica, porque quanto mais tempo o governo demora para fazer essas reformas, mais homens chegam nesse ponto sem retorno, no qual eles de jeito nenhum vão querer se casar, vão querer ter filhos, não importa o que seja feito a respeito para tentar tornar o casamento, a paternidade atraente. E não só isso, né? Mais mulherada vai começar a ficar mais histérica, mais tóxica, porque não tem proteção, não tem provisão, não tem um homem na vida delas para cuidar delas. E não só isso, né? Tem a janela de fertilidade das mulheres. Compreende? Mais e mais mulheres vão chegar naquele ponto sem retorno, que é um ponto sem retorno diferente, porque não é uma questão de escolha como é para o homem, é aquele ponto sem retorno no qual a janela de fertilidade dela vai acabar e pau. Acabaram os óvulos dela e o útero dela não funciona mais. E daí? O que a sociedade vai fazer? Pois é, né? Mas concluindo, problemas coletivos exigem soluções coletivas. Não é nenhum cara individual tentando se tornar o super gado de valor ou gurus da sedução, desenvolvimento pessoal, etc., que vão resolver esse problema.